Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Não sei se vocês conhecem a passagem de Jeremias 18. Já ouviu falar assim? Pode falar pra gente. Que Deus manda Jeremias descer a casa do oleiro, que Deus queria falar com ele. Aí quando eu vi essa passagem na Bíblia, eu falei, tem tudo a ver com a minha vida. Aí, tá vendo? Porque o povo de Israel era um povo vivendo no pecado, né? Então certo. Deus escolheu Jeremias para pregar o povo de Israel antes dele nascer, no ventre da mãe dele. Aí Jeremias nasce, quando ele tinha uns 13 anos, Deus manda ele pregar para o povo de Israel, só que ele falou que ainda ele era um menino, ele precisava aprender mais coisa. Aí Deus deu um tempo para ele, quando ele tinha mais ou menos 16 anos, aí Deus falou para ele, levante e desce a casa do oleiro. Minha profissão é oleiro, né? Entendeu? E lá Deus tinha uma mensagem para dar para ele. Aí ele desceu, aí o oleiro tava fazendo vaso, né? Por exemplo, quando vocês chegaram aqui, aí de repente quebrou um lado, a mão do oleiro. Aí que o oleiro fez? Ele não condenou esse barro aqui, ó. Entendeu? Eu aqui na minha profissão, às vezes, eu fazendo aqui, às vezes trago uma peça, eu prefiro pegar o barro, não jogo. Coloco lá, pego um outro barro, Certo. entendeu? E passo pela máquina, depois eu faço. Só que quando ele chegou lá, o vaso havia se quebrado. Aí o oleiro não quebrou, o vaso se quebrou na mão dele, entendeu? Aí o que ele fez? Ele pegou o mesmo barro, ele não condenou o barro, ele não jogou no lixo, né? E pegou o mesmo barro e tornou fazer o mesmo vaso. Saiu melhor. Que pareceu bem aos seus olhos fazer. Quer dizer, você não viu aquele vaso que eu fiz? Então, tipo assim, ele estava acabando de fazer aquele vaso, o vaso se quebrou, aí ele pegou o mesmo barro e fez o mesmo modelo de vaso. Entendeu? Aí foi quando Deus falou para ele, então Jeremias, eu não posso fazer com vocês assim como o oleiro fez com o barro, né? Assim entendeu? como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Então quer dizer, nós somos vasos, né? Por exemplo, vasos de Deus. E nós estamos sujeitos a se quebrar. Se quebrar, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, um evangélico tá na igreja, ele desvia, depois vai para o mundo do pecado, tipo assim, né? Então Deus mostrou aqui, Deus falou assim como aquele oleiro se estabeleceu na minha mão, né? Então ele pegou o mesmo barro e fez o mesmo vaso novamente. Então isso daqui eu faço nas igrejas e vou fazendo essa pregação, vou fazendo essa palestra. Entendeu? Entendeu? Eu vou fazer tipo assim, ó, nós somos barro. Deus é o nosso oleiro. Nós somos barro na mão dele. Quando a gente se quebra, ele pede que nós voltamos de novo. Você viu que eu coloco o barro no centro da roda, centralizado? Significa o centro da vontade de Deus. Você criar o caminho do bem, da verdade e da justiça. Se colocar o barro é humildade, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, o barro ele não tem que querer. Olha, o barro ele não escolhe forma, fala aqui pra mim, ó, faz assim, ó. Por que você não fez diferente? Às vezes faz um vaso maior ou menor. Então, o barro ele não tem que querer, tem que ir. O barro simplesmente ele obedece. Ele obedece a forma que o oleiro dá, assim como nós obedecemos a forma que Deus dá. Então ele simplesmente obedece, ó. E o barro ele tem que ter humildade. O que é humildade? É ceder. Você vê que ele cede a forma que o cara dá, entendeu? Então, por exemplo, ó. É de uma forma que eu quiser dar nele, entendeu? Ó. Então assim somos nós também, entendeu? Ah, eu não estou gostando disso daqui, vou fazer assim.
assim, tem que fazer diferente. Entendeu? Então tipo assim. Então assim somos nós na mão do oleiro de Deus. A gente tem que deixar que ele nos molde da maneira que ele achar que deve moldar, entendeu? E outra, a mudança é de dentro para fora. Quando vê que a mão que está dando forma é a que está dentro. Essa tá aqui, ó. Essa que eu estou só apoiando, tá vendo? Ó. A mão que está dando forma é a mão que está dentro. E nós também, quando nós vamos se colocar no lugar para Deus fazer vaso, a nossa mudança também tem que ser de dentro para fora, não superficial, do lado de fora, então de dentro para fora. É verdade. Então, ó, esse barro, vocês estão vendo aqui, ó, eu fabriquei tudo as minhas máquinas, graças a Deus, não comprei nenhum. É? Meu barro é transformado em pó, hoje tem uma máquina que moe, seca o barro, transforma em pó, e depois a gente faz a mistura de barro, para chegar a esse ponto aqui. Entendeu? Porque o barro bruto não tem como você moldar, né? Entendeu? Então a gente pega esse barro, moe, vai para um tanque, molha, fica um curtimento uns 2 dias, depois é amassado para depois vir para cá para modelagem. Entendeu? Né? Tem todo o processo aí. É. Então quando esse barro passa por todo esse processo, ele adquire uma resiliência. Resiliência é tudo aquilo que sai do seu estado normal, toma uma forma diferente sem se quebrar, por exemplo, a borracha. Então o barro ele tem que ter plasticidade, entendeu? Então ele cede, tá vendo? Ó? Ele adquire uma capacidade de suportar sem se quebrar. Então é isso daqui, quando a gente está trilhando o caminho com Deus, então Deus nos dá uma capacidade de suportar sem se quebrar. É isso aqui. Agora, isso daqui não é um vaso. Aquilo ali ainda não é uma tartaruga, um vaso. Isso daqui é barro. Simplesmente é um barro formado, é barro formado de vaso. Tá? É só um projeto de vaso. Isso daqui para ser vaso, ele tem que passar pela secagem. Né? Isso daqui a hora que vai secar, porque a água que está aqui no barro, ela vai evaporar. Certo. Então esse barro ele vai retrair, ele vai diminuir cerca de 10%, tanto ao todo de altura, de diâmetro, entendeu? Depois dele seco, ele vai pro forno. Entendeu? Porque no forno é que vai fazer, por exemplo, essa peça mesmo ela seca, não foi queimada. Mas os minerais que tem, as partículas de minerais que tem na argila, elas não se fundiu, né? Se molhar a peça pode ser que vai derreter, qualquer pancadinha quebra, porque é frágil, o que vai dar consistência no forno. Certo. Lá chega a 800 graus. Entendeu? Então durante esse processo do forno em alta temperatura, todas as partículas de minerais que tem no barro, ele se funde, entendeu? É tipo uma forja. Aí ele adquire uma têmpera. Você vê que você acha, nas escavações, você vê que acha peça de cerâmica dos índios, da época dos índios, há mais de 200 anos. Entendeu? Show de bola. Aí, ó.